Quem alguma vez na vida já não se pegou com uma certa dúvida a respeito da existência de Deus? Eu mesmo, alguma vez na vida, já me peguei nessa situação. Mas Deus está muito além dessa nossa percepção física, aqui em nosso mundo físico. E Jesus nos mostra isso no tema de hoje. Em muitas passagens, o Cristo pede apenas que tenhamos fé, que o Pai irá nos revelar diante dos homens. Quando Cristo nos pediu para ter fé, Ele nos convidou a confiar nos propósitos de Deus para com as nossas vidas em evolução. O Mestre nos encorajou a acreditar na bondade divina, que é prover as nossas necessidades de diversas formas. Ele nos incitou a crer que somos auxiliados em nosso dia a dia, através de inspirações. Ele nos fortaleceu em perseverar, sem esmorecer, diante das provas da vida. Ele nos garantiu que seremos atendidos em oração ao Pai. Em todo o seu Evangelho, Jesus não somente nos pede para ter fé, mas nos ensina isso através de seus exemplos. E com isso chegamos ao tema de hoje, que está segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 6, onde o Mestre de Nazaré nos diz: Mas tu, porém, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta, e ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Olá, Daniel por aqui. Espero que estejam todos bem. Nessa passagem de hoje, o Mestre de Nazaré nos mostra um Deus que está oculto, em secreto, mas que para isso não somente precisamos ter fé, como também a ação de nossa parte. Aqui nessa passagem de hoje, quando Cristo nos pede para orar ao Pai, não significa somente pedir e não ter uma ação, pois o próprio significado da palavra oração no grego significa falar, discurso, orare, isto é, pedir, rezar, derivado de usar a boca, que esta costuma ser o instrumento para esse fim. Que, no entanto, a oração vem acompanhada de ação, que é a evidência de uma força, de um agente, que é o seu efeito. É uma disposição para agir, é uma atividade, é uma energia, é um movimento. Apesar de algumas vezes nos acharmos totalmente à deriva nesse imenso mar da vida, o Filho de Maria nos mostra a importância de nos reservarmos em nosso íntimo e pedir com a convicção de sua realização, que é a grande recompensa. Mesmo diante das aparências exteriores que os nossos cinco sentidos nos apresentam, o Nazareno nos fala de uma atividade divina que está além das aparências exteriores. Não devemos negar o que os nossos cinco sentidos nos mostram, mas é viver em função deles que impedimos o agir de Deus em nossas vidas. Certa vez, eu conheci uma advogada que, além de muito inteligente, ela se mostrava ser muito instruída. E durante esse bate-papo, surgiu o assunto religião e, consequentemente, o assunto de Deus, a respeito de Deus. Foi então que ela disse não acreditar em Deus, pois ela não podia acreditar naquilo que não podia ver. E quando ela disse isso, automaticamente me veio uma lembrança de uma passagem do Evangelho, que após a crucificação de Jesus, os discípulos se encontravam em um lugar às portas fechadas, pois eles estavam com medo dos judeus, que perseguiam os seguidores do revolucionário. Foi então que nesse lugar, às portas fechadas, surgiu no meio deles o Mestre Jesus, dizendo: "A paz seja convosco." Foi então que, após saudar os discípulos,
o Nazareno mostra as mãos e a costela ferida em sua crucificação. Mas entre eles não estava Tomé, um de seus discípulos. Mais tarde encontraram Tomé e lhe contaram o ocorrido, dizendo: Vimos o Senhor. Então Tomé replicou: Não acredito, a não ser que eu veja a ferida dos pregos em suas mãos e ponha os meus dedos nelas. Passado 8 dias, os discípulos estavam juntos outra vez. Nessa ocasião, Tomé estava junto a eles, em um outro lugar, com as portas fechadas. Tal como antes, Jesus apareceu no meio deles e disse: A paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Coloca os teus dedos nas feridas das minhas mãos e na ferida ao lado. Disse ainda: Não sejas descrente, acredita. E Tomé exclamou: Meu Senhor, meu Deus. E Jesus absorveu: Crês porque me vistes? Felizes os que não me viram, e mesmo assim creem. A conversa com aquela advogada me lembrou de toda essa passagem. E ao continuar a conversa com aquela advogada, ela dizia apenas acreditar na grande explosão do Big Bang, onde deu origem a toda a criação do universo e do nosso mundo aqui. E foi então que eu percebi que, além de uma excelente advogada, ela era muito instruída também. Ela me explicou a teoria do Big Bang, onde o universo e toda a existência foi criada a partir de uma única partícula e que estava superexcitada em aquecimento. Foi então que houve a grande explosão, de onde se originou todo o espaço, todo o universo e o nosso mundo, inclusive. Eu não questionei, na verdade, e nem podia, porque, apesar de uma teoria, a ciência nos prova, através de estudos e evidências, muitas verdades que desconhecíamos. Inclusive a impossibilidade da criação do mundo em apenas 7 dias, como nos afirmam algumas religiões. Foi então que, refletindo sobre o assunto, me veio uma inspiração e fiz uma colocação importante, que ela e os cientistas não se deram conta disso. Eu disse a ela: realmente isso pode ter acontecido sim, mas que para que essa partícula tivesse superaquecida e superagitada como teorizam os cientistas, alguém deve ter riscado fósforo e acendido um fogo para que ela ficasse superaquecida e agitada. E brinquei com ela: alguém riscou o isqueiro e superaqueceu essa partícula. Percebi que ela ficou pensativa no que eu tinha falado e acabamos desconversando o assunto. E foi até bom, porque assim não iria criar um clima muito desembaraçoso para nós dois. E depois continuamos o nosso breve bate-papo e cada um foi para o seu lado. E com isso, o convite do Cristo para todos nós é para que tenhamos fé, que tenhamos esperança em tudo aquilo que desejamos para nós, que não duvidemos jamais do agir de Deus em secreto em nossas vidas, pois muitas vezes a nossa fé é não dar ouvidos a algumas palavras contraditórias que dizem a respeito do que desejamos para a nossa vida. É também não se prender de forma alguma em que tempo será realizado, pois fé não exige tempo. Fé também é não vacilar com pensamentos em dizendo que não somos dignos de receber tal pedido que fizemos a Deus. Tais pensamentos querem somente assaltar a nossa fé. Fé é vigiar os pensamentos e orar, pois quando estamos vigilantes para conosco mesmo, permanecemos na fé. Fé é esquecer os erros do passado e também não se preocupar com possíveis erros do futuro. Fé é viver o presente sem medo de ser feliz, como se fôssemos meros aprendizes. Pouco importa o tamanho da fé, seja ela imensa como as pirâmides do Egito, ou mesmo na pequenez de uma semente da mostarda. Fé
é simplesmente fé, seja ela grande ou pequena, minúscula ou imensa. Fé é acreditar, simplesmente acreditar, não exigindo grandeza. Fé é a mais pura nobreza, de não carregar no coração qualquer tipo de mágoa ou tristeza, mas sim a certeza de sua realização, qualquer que seja, que é a verdadeira nobreza. Fé é ter Deus e Cristo Jesus em nossos corações, a nossa fortaleza. Tenhamos fé, porque como nos diz o próprio Cristo, ora em secreto, que teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Com todo esse ensinamento, somos a própria criação. E fiquem todos na paz de Deus.